2 de setembro de 1859. 1 hora da manhã. Auroras boreais iluminam o céu de Cuba, Havaí e Caribe, lugares onde isso nunca deveria acontecer. Telegrafistas recebem choques elétricos. Papéis pegam fogo espontaneamente. Mensagens são enviadas sem energia nas baterias. O mundo estava vivendo o evento Carrington, a maior tempestade solar já registrada. Se isso acontecesse hoje, você não estaria assistindo este vídeo? Vivemos conectados, 5 bilhões de pessoas online, 350 bilhões de dólares em transações digitais por dia. Satélites controlando tudo, de aviões a ambulâncias. Mas há um inimigo silencioso a 150 milhões de quilômetros daqui. E ele pode acabar com tudo isso em questão de minutos. Hoje, você vai descobrir o que é uma tempestade solar apocalíptica, por que os cientistas estão tão preocupados, e o que aconteceria se a internet simplesmente desaparecesse. Para entender a ameaça, precisamos entender nosso Sol. Ele não é uma bola de fogo estática, é um reator nuclear caótico com 15 milhões de graus no núcleo. Campos magnéticos se contorcem, plasma superaquecido borbulha e, de vez em quando, explode. Essas explosões liberam 3 tipos de perigo. Radiação eletromagnética viaja à velocidade da luz, chega em 8 minutos. Ejeção de massa coronal, CME. Bilhões de toneladas de plasma magnético, chega em 15 a 18 horas. Partículas energéticas, prótons acelerados, chegam em 30 minutos a 1 hora. Nossa proteção? O campo magnético terrestre, um escudo invisível que desvia a maioria das partículas solares. Mas em uma tempestade solar extrema, esse escudo é esmagado. As partículas penetram. E aí começa o caos. O plasma solar cria correntes geomagnéticas induzidas, eletricidade fantasma que invade transformadores, cabos submarinos, satélites. Pense assim, é como conectar um cabo de 220 volts em um aparelho de 110 volts, só que multiplicado por milhões de volts. Os transformadores explodem, literalmente. Vamos voltar àquela noite de setembro de 1859. Richard Carrington, astrônomo britânico, estava observando manchas solares quando viu algo que ninguém havia visto antes. 2 pontos brilhantes explodiram na superfície do Sol. Ele estava testemunhando, em tempo real, uma erupção solar massiva. 17 horas e 40 minutos depois, começou. Auroras vermelhas e verdes dançavam no céu do Caribe. Mineiros no Colorado acordaram às 2 horas da manhã achando que era dia. Em Boston, você poderia ler jornal à meia-noite usando apenas a luz da aurora. Mas a beleza escondia o terror. O sistema telegráfico, a internet do século XIX, entrou em colapso. Telegrafistas em Washington relataram faíscas de 15 centímetros saltando dos equipamentos. Alguns levaram choques violentos. Papéis de telégrafos pegaram fogo. Europa e América do Norte, toda a comunicação internacional parou. E aqui está a parte insana. Alguns telegrafistas desconectaram as baterias e continuaram enviando mensagens. A tempestade gerou energia suficiente para operar o sistema sozinha. Mas em 1859, tínhamos apenas 200 mil quilômetros de cabo telegráfico. Hoje, 1,3 milhão de quilômetros de cabos submarinos, 5 mil satélites em órbita, 75 milhões de transformadores elétricos. A mesma tempestade hoje seria apocalíptica. Vamos simular. É uma quinta-feira comum. 10 horas da manhã, horário de Brasília. Minuto 0. Observatórios solares detectam uma erupção classe X, 50, 5 vezes maior que o evento Carrington. Radiação chega em 8 minutos. Minuto 8. Satélites GPS começam a dar erro. Pilotos perdem navegação precisa. Drones caem. Apps de transporte param de funcionar. Minuto 30. A onda de partículas atinge. Astronautas na ISS correm para abrigos. Voos em altas latitudes são desviados por risco de radiação. 15 horas depois, a CME chega.
Correntes geomagnéticas disparam. Na Suécia, um transformador explode. Depois outro na Alemanha. Reino Unido. É um efeito dominó. 20 horas depois, metade do hemisfério norte está no escuro. 200 milhões de pessoas sem energia. Mas o pior não é o apagão. É o que vem depois. Cabos submarinos de fibra ótica, a espinha dorsal da internet, começam a falhar. Os repetidores que amplificam o sinal a cada 100 quilômetros, queimados. 24 horas depois, Europa está isolada da América. Ásia não consegue se comunicar com o resto do mundo. Bilhões de pessoas offline. Sem internet, os sistemas entram em colapso. Bancos não conseguem processar transações. Hospitais perdem registros de pacientes. Cadeias de suprimento param. Refinarias não conseguem coordenar distribuição de combustível. Em 48 horas, começam as crises de abastecimento. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir: a recuperação. Um estudo da National Academy of Sciences, dos EUA, em 2008 estimou: recuperar de uma tempestade solar extrema levaria de 4 a 10 anos. Por quê? Transformadores de alta voltagem não são feitos em massa. Cada um leva de 12 a 24 meses para fabricar. E existem apenas algumas fábricas no mundo que os produzem. Se 20% dos transformadores globais forem destruídos simultaneamente, estamos falando de 15 milhões de unidades. Simplesmente não há capacidade de produção para substituí-los rapidamente. Custo estimado? Entre 2 a 20 trilhões de dólares só no primeiro ano. Para comparação, o PIB anual do Brasil é 2 trilhões. Você pode estar pensando, isso é só teoria, né? Não. Em julho de 2012, uma CMI tão poderosa quanto o evento Carrington passou exatamente onde a Terra estava, uma semana antes. Erramos por dias. Pura sorte. Em março de 1989, uma tempestade solar muito menor que Carrington deixou 6 milhões de canadenses no escuro por 9 horas. Um transformador de 12 milhões de dólares foi destruído em 90 segundos. E em maio de 2024, tivemos a tempestade solar mais forte em 20 anos. Satélites Starlink foram afetados. Auroras foram vistas até no sul da Europa. O Sol tem ciclos de 11 anos. Estamos entrando no Solar Maximum, o pico de atividade, agora em 2025. Então, o que estamos fazendo? Boas notícias. Temos sistemas de alerta precoce. Satélites como o DSQVR nos dão de 15 minutos a 1 hora de aviso quando uma CME está chegando. Mas 1 hora não é suficiente para desligar uma rede elétrica global com segurança. É como tentar frear um navio petroleiro em 10 metros. Alguns países estão investindo. EUA criaram a Estratégia Nacional de Clima Espacial em 2019. Reino Unido classificou tempestades solares como risco de nível 1. Canadá reforçou transformadores após 1989. Mas a maioria dos países, incluindo o Brasil, tem pouca ou nenhuma preparação específica. E aqui está o problema: a internet não respeita fronteiras. Se um hub cai no Atlântico Norte, toda a América Latina sente. Então, quanto tempo temos? Estudos dizem que a probabilidade de um evento Carrington 2.0 é de 12% por década. Pode ser amanhã, pode ser em 50 anos. Mas será. Construímos uma civilização inteira sobre infraestrutura que pode ser apagada por uma explosão a 150 milhões de quilômetros de distância. A ironia? O mesmo Sol que dá vida à Terra pode tirar nossa conexão com ela? Talvez a verdadeira questão não seja quando vai acontecer, mas o que perdemos ao viver tão conectados que esquecemos como viver desconectados. Se este vídeo te fez pensar, ajude mais pessoas a entenderem essa ameaça invisível. Compartilhe este conteúdo. Se inscreva no canal para mais conteúdo de astronomia que vai mudar como você vê o universo. Ative o sininho, deixe nos comentários. Você estaria preparado para viver uma semana sem internet? O que você faria primeiro? Obrigado por assistir.